Deus fala comigo sobre esse tema hoje e eu quero compartilhar com vocês acerca de oportunidades. E já é um entendimento nosso viver todos os dias. Se acorda de manhã, você tem que entender que Deus está te dando uma oportunidade de vida. Você olha para o lado, tem alguém ao seu lado. É o marido, é a esposa. É uma oportunidade que Deus te deu de compartilhar a vida com alguém. Você tem filhos, você sai do seu quarto e tem a oportunidade de se encontrar com os seus filhos, ou com o seu filho ou filha. E ali está também oportunidades que Deus deu a você de gerar, trazer pessoas que são a partir de você uma expressão na terra e que vão levar o teu legado, que vão levar aquilo que você começou na sua vida, e vão inclusive não só levar o seu legado, eles vão aperfeiçoá-lo. Eles têm oportunidade de aperfeiçoá-lo. E é assim, a expectativa que a gente tem, inclusive, é que os filhos sejam melhores do que os pais. Eu acho que nós temos a obrigação de sermos melhores do que os nossos pais. Eu sei que eu tive mais oportunidades do que os meus pais. As minhas filhas estão tendo mais do que eu as tive. E é muito provável que os filhos delas, os meus netos, tenham melhores oportunidades do que elas. Então a gente tem como que um dever de aperfeiçoar legado, aquilo que a gente tem aprendido ao longo da vida. E eu falo com você não só sobre oportunidades, mas eu falo sobre preparar-se para elas. Prepare-se para as oportunidades que Deus tem para você. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus hoje? Bom, 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. É o texto que eu quero usar como referência para aquilo que o Espírito Santo me dirige hoje à noite. Está escrito: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. O verso 9 se resume a apenas essa curta informação. E é uma informação de Paulo que está falando e escrevendo de Éfeso. No verso 8, se você conferir, ele está dizendo: mas eu permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. E aí ele diz em ato contínuo: porque uma porta grande e eficaz ou promissora se abriu para mim, e há muitos adversários. Deus abre portas. Você crê nisso? E as portas de Deus, elas vão ser identificadas por nós como oportunidades. Agora, oportunidades precisam ser encaradas com muita responsabilidade. Já disse alguém que existem pelo menos 3 coisas que, na maioria das vezes, não pode ser repetidas ou que não voltam. É a pedra atirada, a palavra dita e a oportunidade perdida. 3 coisas da vida que, depois de passado, depois de lançado, não volta atrás. E é claro que existem algumas oportunidades na vida que são dadas novamente. Seria a gente pensar aqui de uma forma muito primária, se a gente não
entendesse que existem algumas oportunidades que Deus repete. Oportunidades que a vida também nos dá. Oportunidades que o casamento nos dá. Oportunidades que a gente tem, mas existem outras que não. Uma atitude que você ou aproveitou, ou você perdeu aquela oportunidade que estava diante de você. E eu, quando penso nisso, eu penso em algumas observações que é importante a gente fazer sobre as oportunidades que a gente precisa considerar. Você precisa considerar acerca de oportunidades. Esse Paulo está dizendo, uma oportunidade veio para mim. Chamo ela de porta. Deus é quem abriu. Deus é quem me deu essa oportunidade. Ela é grande. Ela é promissora. Então, o que a gente precisa pensar sobre oportunidades? O que a gente precisa considerar? A primeira coisa que você precisa considerar é que as oportunidades que se abrem para você não são sinal de ausência de luta. Porque o mesmo Paulo que diz uma porta grande e promissora se abriu, ele vai falar que nesta porta que se abre existem adversários, existem empecilhos, impedimentos, e não são poucos, são muitos. Então entenda que quem abriu foi Deus, mas os adversários não provêm de Deus, mas eles também não são de forma imediata tirados das oportunidades que surgem para você. Então não pense que oportunidade de Deus na vida são só aquelas que virão ali, sabe, aquele mamão com açúcar, aquela coisinha fácil, bonitinha, na bandeja, aquele cafezinho na cama. Muitos de nós aqui não temos tempo de sonhar em ter. Vez ou outra acontece um ato romântico em casa, um aniversário. A Ana tem essa cultura, todo aniversário lá em casa, a Ana traz café na cama. E, por sua vez, eu me sinto obrigado a levar café também, eu e as meninas. E a gente faz isso, uma cultura em casa que a gente tem. E nem sempre as oportunidades da vida virão assim, como um cafezinho na cama. Numa manhã, que você acorda e chega lá, aquele cafezinho bem preparado, gostosinho. As oportunidades na vida e as grandes oportunidades, elas vão acontecer de um emaranhado de dificuldades. É na escassez que a gente vê a maioria das pessoas aproveitando as oportunidades da vida. Se você pegar a história dos maiores CEOs e presidentes das maiores empresas desse país, você vai ver que a maioria deles começaram assim, aproveitando uma oportunidadezinha de nada. O dono da Amazon que começou o seu negócio na garagem de casa. O Steve Jobs, que também era um sujeito comum, viveu frustrações, demissões. Eu estou assistindo o seriado do Ayrton Senna, que saiu agora recentemente na Netflix. E eu que sou um sujeito nascido na década de 70, então entrei os anos 90 na adolescência, e o auge do Ayrton Senna foi nos anos 90. Então eu sou o garoto que acordava de manhã para assistir as corridas do Ayrton. E assistir, se não todas, a maioria delas. Eu lembro, é interessante algumas coisas que acontecem na vida, né? Eu me lembro exatamente onde eu estava quando o Ayrton morreu. Quando eu recebi a notícia de que ele tinha morrido, eu estava numa ceia, era um domingo de manhã. E assim, por mais que eu gostasse de corrida do Ayrton, Jesus era inegociável. Então vamos para a casa do Senhor ceiar. Era um domingo de manhã, eu estou descendo as escadas da igreja e uns amigos estão subindo a escada e dizem assim: cara, o Ayrton Senna acabou de bater o carro e morreu. Ali com aquela notícia, eu nunca mais me esqueci do lugar onde eu estava.
E o que eu quero dizer com isso é que, assistindo o seriado, a gente vê quanto Senna se tornou um homem milionário, de extremo sucesso, viveu privações enormes a ponto de quase não ter virado. Mas as oportunidades que lhe apareceram foram muito bem aproveitadas, tomadas, levadas a sério. E se ele olhasse e dissesse assim: ah não, estou com muita dificuldade, esse negócio não é para mim. Imagina, é Paulo olhando e dizendo assim: Deus me abriu muitas portas, ou Deus me abriu uma porta grande, eficaz. Existem adversários? Existem. Você vai escolher para o que é que você vai colocar nos seus olhos. Onde é que você vai nutrir sentimentos que vão te fazer viver ou recuar? Se é nas portas que Deus abriu ou se são nos adversários. Se você focar nos adversários, Deus pode abrir as maiores portas, você não vai entrar em nenhuma delas. Mas se você focar nas portas que Deus abriu, adversário nenhum poderá fechá-las. Porque a mesma Bíblia que está dizendo por meio do apóstolo Paulo que Deus abre portas, vai dizer também em Apocalipse que Ele tem chave das portas, que Ele fecha e ninguém abre, e que Ele abre e também ninguém fecha. Então a gente precisa entender que oportunidades de Deus acontecem a todo momento. E eu quero crer, e estou com meu coração cheio de fé, que Deus tem falado comigo, que nós vamos ter oportunidade de viver coisas grandes de Deus e especiais nesse ano de 2025. E é normal e é natural, é de qualquer pessoa que tenha fé olhar para o ano seguinte e dizer: nós vamos viver. Mas eu estou falando para vocês agora no Espírito. Eu estive ontem com os líderes, nós tivemos um jantar de confraternização com a liderança da igreja ontem. E eu disse para eles: Deus me deu uma palavra, eu quero ministrar para vocês. Eu falei para eles sobre isso, não falei sobre oportunidade, mas falei sobre preparação. Porque é o que Deus está movendo no meu coração hoje, nesse tempo. É o que Deus está me anunciando. Então a gente precisa se preparar. Se preparar como? Entendendo que as oportunidades muitas vezes virão travestidas de dificuldades, ou virão acompanhadas de dificuldades, mas elas também terão na sua essência o revestimento e uma identidade, uma marca de Deus. E se as oportunidades que vierem na sua vida, se você perceber que elas têm uma marca de Deus, vá em frente, porque ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Ninguém pode destruir a oportunidade que Deus te dá. Então entenda que a oportunidade que se abre não é sinal de ausência de luta. Os muitos adversários, é um grande número, eles estão aí. Mas sabe o que você tem que fazer para os adversários? Dê de ombros para eles. Eu não estou nem aí para os adversários, eu estou aí para o Deus que me abriu portas e está me dando oportunidades nessa vida para eu viver e conquistar. A segunda coisa que é interessante a gente considerar sobre oportunidades são que lutas não podem ofuscar as grandes oportunidades de Deus. Então a oportunidade, ela não é sinal de ausência de luta, e também as lutas, essas lutas que vêm junto com as oportunidades, muitas vezes, elas não devem ofuscar as grandes oportunidades. Porque as lutas não serão maiores do que as suas conquistas. Quanto maior a batalha, maior será a recompensa. Quanto mais desafiador for o caminhar em busca de viver as oportunidades que Deus te der, maior também será a alegria, o prazer de vivê-las. A Bíblia fala, por exemplo, que Sansão
na sua morte, matou mais homens do que em toda a sua vida. Isso quer dizer o quê? Que as lutas não ofuscam as oportunidades que Deus nos dá. Sansão estava cego, Sansão estava preso, Sansão estava vivendo como um animal no final da sua vida. Ele tinha sido um príncipe de Deus, cheio de poder, cheio de força, cheio de energia, e de repente ele perde todo aquele vigor, aquela aliança com Deus é quebrada na sua vida. Enquanto ele tinha todo esse vigor, ele tinha matado muitos homens, tinha participado de guerras, de batalhas, numa época em que era olho por olho, dente por dente. Então naquela época Deus tinha dado a Sansão uma capacitação, um revestimento, para ele lutar as guerras que Deus haveria de colocá-lo. E ele luta, vence muitos inimigos, e no dia que ele perde a sua força, ele está lá, feito um animal, fraco, totalmente desprezado, sendo motivo de chacota para as pessoas que estavam num auditório. E ele pede, ele está cego dos dois olhos, os olhos furados, e ele pede para que uma das pessoas o ajudem a palpar as colunas centrais do lugar onde ele estava, e a pessoa o dirige àquele lugar, e ele apalpa as colunas e faz uma oração, diz: Deus, uma última vez, dá-me da tua força e do teu poder, para que eu me vingue dos meus inimigos. E Deus revestiu Sansão mais uma vez de força, e ele empurrou aquelas colunas e destruiu aquele lugar, e todas as pessoas que estavam naquele auditório, naquele lugar, morreram na hora, junto com Sansão, que também morreu. Então perceba que as lutas não ofuscam as oportunidades. As suas batalhas, ou as batalhas que você está enfrentando, elas não têm o poder, e você não pode deixar que elas tirem o brilho da oportunidade que Deus está te dando de viver nesse tempo, de viver nessa cidade, de viver nesse país, de viver na sua casa, de ter a sua família, de desfrutar de um lugar como esse, de uma igreja como essa que nós somos. São tudo oportunidades que Deus nos dá. Tudo é oportunidade na vida. Cada detalhe, cada tempo. Eu que passei parte da tarde orando e me preparando para hoje à noite, precisei levar a Lavínia num evento que ela está da escola. Como eu estava levando-a, eu disse: vou terminar o meu sermão num lugar hoje diferente. Fui para a praia, desse jeito aqui, do jeito que eu estou. Sentei numa mesa, na cadeira, né? Usando uma mesa, e ali falando com Deus, louvando a Deus, vendo o pôr do sol e aproveitando a oportunidade que Deus me dava antes de vir para a igreja, glorificar a Deus, terminar de ouvir o Senhor falar comigo, olhando um pôr do sol numa tarde como essa, que foi bonita demais. Oportunidades na vida. Você está aproveitando as oportunidades que Deus te deu? Ou por causa das lutas, você está deixando de olhar para as oportunidades e só está focando na luta, só está focando no problema, só está pensando no caos, só está pensando no desastre, só está pensando no que há, no ruim que há de vir e que pode ser que venha, e não está olhando para as coisas boas que Deus te deu? Será que é assim que nós estamos vivendo? Deixa eu falar para você para que são principalmente as oportunidades de Deus. Porque, como eu disse, a gente, num pôr do sol, a gente olha e fala: isso aqui é uma oportunidade de Deus. A gente, num tempo que você tem com um amigo, num life group na semana, fala: isso aqui é uma oportunidade de Deus. Estou sendo edificado. Olha só, eu tenho um grupo de pessoas das quais eu estou conectado, das quais eu tenho aliança, que oram por mim, eu oro por elas, a gente compartilha a vida, a gente tem
um relacionamento saudável, de proteção mútua, de cuidado. Então, você diz assim, são oportunidades que a gente tem. Talvez o teu trabalho, talvez as tuas condições de vida em relação ao que você já viveu no passado. Pode ser que seja muito melhor do que você viveu em outro lugar, que você viveu no Brasil. São oportunidades. E a gente vai vendo oportunidade de todo lado, de todo tipo na vida. Mas existem algumas oportunidades que a gente precisa entender que elas são as oportunidades reais de Deus mesmo para a gente, que Ele nos dá. Por que é que Deus nos dá algumas oportunidades e para que Deus nos dá algumas oportunidades? Eu vou falar só sobre duas para vocês. A primeira é que Deus nos dá oportunidades principalmente para que a gente cumpra o nosso propósito nessa vida. Deus vai te dar todos os dias oportunidades de você caminhar para aquilo que é o teu propósito nessa vida. E você precisa estar atento, porque haverão uma série de distrações, haverão uma série de obstáculos, de inimigos, de tentações, de demônios, de humanidade, natureza humana, que vão querer te levar para longe de cumprir o teu propósito de vida. E quando eu falo sobre propósito de vida, eu estou falando sobre aquilo que faz a vida valer. E a gente estava jantando ontem, e de repente a Chloe veio com um prato dela, que ela fez, e no prato só tinha batata palha. Eu não lembro o que a Ana disse, mas eu falei na hora, Deus me deu na hora uma reflexão sobre aquilo. Porque alguém fez uma analogia, alguém disse, eu vou fazer uma analogia da Chloe, e fizeram uma analogia. Eu disse, e na hora Deus me deu uma reflexão paralela àquilo. Por quê? Tinha tutu de feijão, tinha arroz, tinha pernil, não fica com fome ainda. Eu também vou ficar, mas vamos lá, acho que vale a pena a reflexão. Tinha pernil, tinha frango, tinha picanha, tinha salada, tinha salpicão. E a menina me pega batata palha. E o Espírito Santo falou comigo, dizendo, muitos na minha casa, muitos no meu reino, estão com oportunidade de visitar uma mesa que eu coloquei posta, de grandezas, de revelações, de delícias, de dons, de experiências espirituais, mas preferem comer batata palha. Preferem ficar apenas ali na superficialidade de alguma coisa para colocar no estômago, porque é mais fácil, é coisa que menino gosta, dá trabalho pegar comida de verdade para a criança, então a criança, quanto mais prático, vai ser melhor. E às vezes na vida espiritual acontece a mesma coisa com a gente. Existe uma mesa preparada para a gente por Deus. E a pergunta que eu faço é, do que é que você está servindo-se? Você tá enchendo o seu prato de quê? No aspecto espiritual. Eu estou enchendo meu prato do quê? No aspecto espiritual. Deus falou comigo ontem, que tem muita gente comendo batata palha. E está deixando o tutu de feijão para trás. Logo, tutu de feijão.
perdendo a oportunidade. Tem oportunidade perdida, e a Bíblia diz que Deus vai cobrar da gente, inclusive. E Deus vai cobrar. Por nós não termos nos atido, por nós não termos prestado atenção, por nós não termos respondido positivamente. A Bíblia diz que Deus vai cobrar, que Deus vai requerer. Por isso que a gente precisa se preparar para as oportunidades, porque tem oportunidades que, se a gente perde, pode ser só você perdeu a oportunidade de morar melhor, de trabalhar melhor, de ganhar melhor. Tudo bem, o preço é só seu nessa vida. Agora, tem oportunidades que dizem respeito à tua origem, à tua existência. Sabe por que tanta gente com crise existencial nessa vida? Porque está perdendo as oportunidades principais da vida, as oportunidades de Deus. Você pode perder a oportunidade de, sei lá, de ir para o trabalho de carro próprio, para ir de Uber, mas você não pode perder a oportunidade de receber de Deus aquilo que diz respeito a você, as promessas que Ele fez para você. Então você pode perder a oportunidade de falar um inglês melhor. Pode, vivendo aqui nessa terra, na terra do inglês. Você pode, claro que você pode. Mas você não pode perder a oportunidade de viver as grandezas que Deus preparou para você. Você pode perder a oportunidade de ter morado no litoral e nunca ter ido ver um pôr do sol? Claro que você pode. Você só não pode perder a oportunidade de chegar no céu e não chegar no céu não conhecendo o livro que Deus escreveu para você. Existem oportunidades que elas servem para cumprir propósito na sua vida. E se você não vivê-las, você vai viver crise existencial. Você vai, daqui a pouco vai chegar e falar: meu, para onde eu vou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Minha vida não tem sentido. Você quer se livrar de uma crise como essa? Aproveite as oportunidades que fazem sentido, as oportunidades em Deus para você. Porque essas oportunidades, inclusive, um dia serão requeridas. E a Bia compartilhou essa semana, a Bia do Lucas compartilhou essa semana um vídeo comigo com a Ana. Não sei se compartilhou com mais alguém aqui da igreja. Eu acredito que sim. De um cara que foi falar com uma outra pessoa, e no casamento dele, ele tinha pagado uma festa para um número de pessoas, mas tinha faltado um determinado número de pessoas. Então vamos supor, você convida 100 pessoas, faltam 30, você não paga pelos 70, você vai pagar pelos 100. E aí esse sujeito encontra um outro sujeito, está conversando com ele e fala do prejuízo que ele teve. Aí o cara fala assim: não, eu fiz diferente. Eu mandei para todas as pessoas que faltaram na minha cerimônia uma mensagem dizendo: eu quero que você mande o dinheiro que eu gastei pela sua ausência na festa. E claro que isso não é usual, mas isso faz a gente refletir que existem oportunidades que Deus nos dá que Ele vai cobrar. Vai dizer: você faltou, então agora você vai precisar pagar aquilo que você me fez gastar. Sabe, o sacrifício do meu filho, o sangue do meu filho, a vinda da minha glória na terra, todo o preço que foi na cruz, agora você tem que pagar, porque você não desfrutou daquilo que estava à tua disposição. E olha o que é que fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 1, sobre o que eu entendo de Deus aqui, que é um cumprir de propósito. Olha o capítulo 5 de Efésios. Do verso 1 ao 20, a leitura é longa, mas me acompanhe aqui. Pega a sua Bíblia aí, liga ela ou abra e vamos caminhar aqui nessa leitura. Veja quanto propósito tem aqui.
Veja se isso aqui não é porta que Deus está abrindo para você, ou já abriu para você, porque talvez você esteja dizendo, que porta será? Paulo falou, mas Paulo era um grande mestre, era um homem que curava pessoas, era o apóstolo de Jesus, então é fácil Paulo dizer que tinha porta que Deus abriu para ele. E para mim, que porta que Deus está me abrindo? Dá uma olhada aqui em Efésios 5, se não existem portas que Deus está mostrando para a gente, que abriu para a gente andar e entrar por elas, para cumprir propósito. Verso 1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. É uma porta que Deus abriu, porta da imitação de Jesus. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Sabe, ao invés de reclamação, gratidão, portas, oportunidades que Deus está dando a você. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Olha que conselho poderoso de Deus para a gente. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Que oportunidade linda. Você está sendo luz? Você aproveitou essa oportunidade? Você tem essa convicção de que você está sendo luz, de que você é luz? Porque antes você era trevas, mas agora você é luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. 3 pilares do fruto da luz aí: bondade, justiça, verdade. Verso 10: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Perceba que não é o pastor que vai dizer para você se você está desagradando a Deus ou não. Paulo está dizendo assim: aprenda você a discernir aquilo que é agradável a Deus ou não. Não é responsabilidade de alguém, de um humano, a Bíblia fala que nós precisamos encaminhar as pessoas, aconselhá-las, quando vê-las no erro, aconselhá-las, está tudo certo, mas Paulo está falando aqui, gente, de alguém que entrou por uma porta de maturidade de fé, que não vai precisar ficar sendo carregado, mas que vai conseguir caminhar na fé no Senhor, com os olhos em Cristo, só em Cristo, autor e consumador da sua fé, sem precisar ficar sendo carregado, mas com as suas próprias pernas, na fé e no poder que Deus te der. Então Paulo está dizendo aqui, é isso. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Tem tanta gente na igreja, no reino, no mundo, dizendo assim: eu não faço isso porque eu acho que isso aqui não é bíblico. Eu não faço aquilo porque... E não discerniu ainda isso diante de Deus. Sabe por quê? Por causa do início do capítulo. Por causa do que o Paulo vai falar antes. Vamos para frente. Verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração
ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito da sua vida é que você seja a imagem do Senhor e que esse reflexo de Deus transforme vidas por onde você for. Esse é o propósito. Sabe por que Deus está querendo te ajudar a você cumprir propósito, a você aproveitar as oportunidades para cumprir propósito? Que o propósito dele é que você seja exatamente a imagem dele, e quem veja você, veja Jesus quando precisa perdoar quem erra contra ti, veja Jesus quando precisa amar quem é digno de ser amado, e todos são merecedores de amor. É o nosso dever amar, que as pessoas nos vejam assim. Se eu sou um cristão, as pessoas têm que me ver como alguém que ama sobre quaisquer circunstâncias e a despeito de quaisquer circunstâncias. Amo o querido, o sorridente, e amo o rabugento também. Você vai amar o vizinho legal, fácil, e você vai amar a peça rara que talvez tenha na outra porta. O propósito dele em sua vida é que você seja cheio do Espírito, e essa graça de ser cheio do Espírito te faça viver uma vida de ações espirituais, onde tudo seu seja convertido na glória dele. Esse é o propósito de Deus. Então, aproveite oportunidades que Deus está te dando para ser uma extensão do reino, para onde você chegar, trazer transformações e mudanças. Existe oportunidades de Deus para que a gente viva o seu propósito. Ô pastor, não tem uma oportunidadezinha aí para eu ficar milionário? Existe, Deus abre portas, se prepara. Existe. Dificilmente será o teu propósito. Deus pode até fazer de você um milionário que cumpra propósito, mas ser milionário não é o propósito de Deus para nenhum de nós. Embora Deus é quem enriquece, diz a Bíblia, é Deus quem enriquece, mas eu não acredito que Deus diz assim: eu vou fazer desse aqui milionário só para ele ser mais feliz. De jeito nenhum. Deus olha para a gente e diz: se esse meu filho e minha filha compreender que quanto mais perto de mim, mais feliz ele estará, mais feliz ela estará, mais oportunidades ela vai viver, vai ter, mais cuidado, mais provisão, mais riqueza de verdade ele vai estar revestido, vai carregar nas mãos, vai encher os bolsos, vai sair de cabeça erguida em todos os lugares, em todos os dias, nos dias nublados e nos dias ensolarados. Se ele souber disso, ele corre para perto de mim. É isso, esse é o propósito. Achamos o propósito. Então tem oportunidade para você se dar bem, crescer, prosperar. Tem muitas, se prepara, porque o Deus que quando a gente se aproxima dele, não é Deus de miséria, ele é Deus de bênçãos, ele é Deus que abre porta, ele é Deus que desengaveta documentos. Você tem um processo no Brasil, Deus pode fazer desengavetar isso e andar. Se você tem um processo documental nesse país, Deus pode fazer andar, Deus pode te prosperar, Deus pode te dar documento, Deus pode fazer tudo, ele é poderoso para isso, e ele nos dá oportunidades para viver isto. Eu creio que oportunidades de Deus em 2025 também vão contemplar essas questões documentais, vão contemplar essas questões no aspecto financeiro, econômico. Grandes coisas nós vamos viver no Senhor, mas isso não será o teu propósito de vida. O teu propósito de vida é ser como Jesus é, exatamente como Jesus é fazer o que Jesus faz. A segunda coisa que eu disse que eram duas, o propósito de Deus para a gente, para que nós sejamos a igreja que Ele quer que sejamos.
Porque Paulo está dizendo assim: uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Paulo estava se referindo à oportunidade para o ministério que ele tinha encontrado em Éfeso, onde ele estava na época. Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Era uma cidade que tinha, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Ártemis. E esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, Paulo olha ali uma oportunidade para que a igreja se estabeleça. Para que o evangelho seja pregado e a igreja de Jesus cresça. Para que a igreja seja forte. Aquele lugar era um lugar comercial, culturalmente religioso, cheio de cultura, de grandeza, de riqueza, mas Paulo está vendo ali o que? Uma oportunidade para a igreja do Senhor. Ele está olhando, o foco de Paulo é isso: existe uma oportunidade para a igreja do Senhor se fortalecer. E esses adversários, inclusive, eram pessoas físicas que se opunham, que resistiam, líderes religiosos que estavam resistindo, eram artesãos locais, que com as pessoas se convertendo, abandonavam a idolatria, eles perdiam seus clientes. Pessoas ligadas à adivinhação, ligadas a tanta coisa no politeísmo grego, que começaram a deixar o politeísmo grego por causa da pregação do evangelho, e começou a incomodar esses líderes, essas pessoas que lucravam acerca disso. Então Paulo está dizendo assim: Deus me abriu uma porta, ela é grande e ela é eficaz, mas existem adversários, tem gente que está se opondo contra a gente, mas nós vamos seguir. Paulo disse: eu vou seguir. Qual que é a oposição tua? Olha para você. Se imagine, você um Paulo, Deus te deu uma oportunidade para fortalecer a igreja dele através de você. Se você for responsável para que a igreja do Senhor, imagine assim, esqueça todo mundo que faz parte da igreja, pense só em você. O que é a igreja de Jesus aqui em Sarasota? Nessa comunidade chamada casa, partindo de você. Com o que ela se parece? Ela é convicta, ela é forte, ela é comprometida, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é socorrista, ela é pregadora. Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja a casa é? Baseado em mim. Essa igreja está boa? Você está dizendo isso? A igreja está baseada em mim? Paulo está dizendo que tem muitos adversários, mas é a porta que Deus me abriu. É isso. E aí Deus abre porta para a gente ser igreja dele na terra, mas a gente troca a porta pelo part-time, pelo overtime, pelo entretenimento, pela preguiça, por um corpo cansado, que se dobrou a semana inteira pelo dólar, mas não é capaz de se desdobrar para se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus está nos dando oportunidade. Deus está te dando oportunidade de ser uma igreja plena. Seja cheio da plenitude de Deus, cheia da plenitude de Deus para esse tempo. Para quando você chegar no céu, você não dizer assim: sabe, Deus, é lá com Salmão, é ele que era o responsável. Mas não, você chegar lá e dizer assim: Deus, eu honrei o teu nome lá. Eu era a parte forte
A igreja do Senhor representava naquela cidade. Se precisasse de alguém para curar um doente, eu estava pronto. Se precisasse de alguém para pregar o evangelho para alguém, eu estava pronto. E quer saber, eu achei hoje que Deus ia me colocar alguém no caminho lá na praia. Eu disse: Senhor, eu não fui pelo sol, eu senti de alguma forma de ir para aquele lugar. Eu disse: eu vou. Acho que Deus quer alguma coisa comigo lá na praia. E eu fui preparadão para pegar alguém. Já, se a pessoa aceitar Jesus ali, a gente já batiza lá mesmo. Já estava doido para alguém sentar ali comigo, ali naquele banco, e vir falar comigo de alguma coisa, para eu poder falar de Jesus. E é nessa expectativa que a gente tem que sair de casa, é nessa expectativa que a gente tem que ir para os encontros, é nessa expectativa a gente ser essa igreja que está vivendo, cumprindo o propósito do Senhor nessa terra. Rafa, você tem aquelas imagens? Eu tinha te mandado umas imagens. Você é do bom crente que não abre o celular na igreja, não. Mas as imagens são simples, coisas que vocês já conhecem. Porque falando de igreja, eu relembro vocês da nossa visão como igreja nessa terra. Nossa visão como igreja aqui é amar. Nossa visão, você fala assim, qual que é a visão da igreja, da casa, church? É amar. Amar o quê? Amar a Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus. Se a gente não amar a Deus, a gente não ama mais nada. Se a gente não começar por Deus, se não for em nome do Senhor, não tem como amar, não tem como viver em amor, não tem como. A gente se vinga, a gente se sabe? Se a gente viver no amor de Deus, vai dar certo. Então a nossa visão é amar a Deus, servindo e transformando pessoas, porque João disse que quem não ama o irmão que viu, não pode amar a Deus que não viu. Então, quando a gente serve e transforma a vida das pessoas em amor, a gente está também manifestando o amor de Deus e vivendo o amor de Deus. A segunda coisa, na nossa história como igreja, não é só a visão, mas é a missão nossa. Qual é a nossa missão? É testemunhar o evangelho a partir da nossa experiência pessoal com Jesus. Então não vou testemunhar a partir de um sermão, de uma pregação bem organizada, bonita, que eu vou falar para as pessoas e vou lá pregar. Não, é testemunhar aquilo que eu vivi com Jesus. Eu vivi libertação, eu vivi perdão, eu vivi restauração, eu vivi tudo o que eu vivi, eu vou testemunhar. Essa é a visão da igreja, amar a Deus e testemunhar. Visão, missão e valores. Amar a Deus é a visão, a missão é testemunhar a partir de uma experiência. E a nossa missão é viver. Viver e caminhar. Os ensinamentos da palavra de Deus. Viver isso, sabe? Viver a palavra. Viver o caráter de Jesus, ter esse caráter estampado em nós. Saber que você nasceu de um pai e uma mãe biológica nessa terra e você recebeu o caráter deles. Na criação que eles fizeram, mas no dia em que você conheceu o Pai das luzes, no dia que você conheceu Jesus, o seu caráter começou a ser transformado. Mas o caráter do meu pai já é bom, da minha mãe é bom, está tudo certo, mas o de Jesus não se compara. O de Deus, o caráter de Deus em nós está muito além. E aí eu quero falar sobre algumas coisas que eu vejo como oportunidade de Deus para a gente, como igreja, para esse ano 2025. Primeira coisa,
Eu vejo uma igreja que seja chamada Igreja de Jesus. É isso que eu vejo para vocês. As pessoas olhem para a gente e até confundam se a gente é casa ou não, mas a gente é de Jesus. Uma igreja que seja chamada Igreja de Jesus, onde cada membro vive um profundo relacionamento com Ele. Nós vamos ser a Igreja de Jesus por quê? Porque a gente vive um profundo relacionamento com Jesus. Eu vejo uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da Bíblia, a palavra de Deus. Esse ano de 2025, a gente fez um propósito de ler a Bíblia inteira. Quem vem? Bora, gente. Nós vamos ler a Bíblia inteira. Glória. Que bênção. Eu vejo uma igreja conhecida por sua excelência. E nós, cá venhamos, somos excelentes, somos. E vamos ser ainda mais. Vamos ser excelentes não só nas nossas escalas de serviço, vamos ser excelentes no amor, extravagantes em tudo que diz respeito ao reino de Deus. Eu vejo uma igreja onde os jovens são atraídos pelo testemunho e experiências de seus membros, de que a vida vale a pena ser vivida quando se vive comprometida com Deus. Sabe, os jovens olhar e dizer assim: oh, o mundão é o que é bom. Não, eles olham para vocês, para a gente que é a igreja, diz assim: não, bom é o que essa galera é. Entendeu? Jovens do rock and roll, do baseado, quando eles olharem e falar: não, essa vida não está com nada, e está com alguma coisa na vida com Jesus. Uma igreja que tenha centenas de jovens e crianças como um sinal da vitalidade de Deus. Você vê isso? 2025, seremos uma igreja com centenas de jovens, centenas de crianças, num sinal de vitalidade de Deus. Uma igreja que começa primeiramente nos lares, e esses lares sejam saudáveis espiritual e relacionalmente. A igreja começa na sua casa. A igreja começa lá, você, seu marido, seus filhos. Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa limites da celebração do final de semana, do sábado ou do domingo, e acontece no dia a dia das pessoas, como um estilo de vida. A gente está sempre diante do altar do Senhor. Uma igreja que evangeliza com o propósito, com o próprio testemunho de vida das pessoas, e que a coerência da vida e das atitudes fala mais do que palavras. Eu vejo isso para 2025 como igreja nesse lugar. Eu vejo uma igreja em 2025 em que a comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Nossos relacionamentos serão tão saudáveis que a gente vai ter cada vez mais comunhão com o outro. Eu vejo em 10º lugar uma igreja em 2025, onde estar nela é uma das maiores satisfações da vida. Você vai, se não tem lugar melhor, estar na casa de Deus, onde eu faço parte. Eu vejo para 2025 como oportunidade uma igreja onde se estar com as pessoas é um ato celebrado, onde uma igreja fundamentada na transparência e integridade, que começa na vida da liderança. Eu vejo isso em 2025. Eu vejo em 2025 uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Eu vejo para 2025 uma igreja que influencia as pessoas de perto ou de longe, através da sua generosidade. E as pessoas dizem: vocês estão fazendo missão lá no sertão, lá na África. Por quê? Porque a gente é generoso. Nós somos uma igreja generosa. Eu vejo para 2025 uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Eu vejo 16º para 2025 uma igreja onde cada membro é servo, um voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus, servir. Deus serve. Eu vejo uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pelo legalismo e pela religiosidade. Nós não vamos ser uma igreja de legalismo, onde
coisas físicas vão ser... Não, nós vamos ser uma igreja para curar essas pessoas. Tem muita gente ferida por aí, por causa da legalidade, do legalismo. Eu vejo para 2025 uma igreja como um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer: eu tenho uma igreja. Uma igreja que ama, testemunha e vive. É o que eu vejo para 2025. A oportunidade que Deus te dá. A oportunidade que Deus nos dá é de vermos uma igreja. E eu vejo isso. Uma igreja. E essa igreja é a Casa Church. Você pode celebrar Jesus por isso? E um forte aplauso a Jesus. Nós estamos sendo chamados para isso. Você está vivendo oportunidades de Deus. Quero orar por você. Eu quero concluir esse tempo orando por aquilo que você ouve de Deus hoje, pelo passo que você tem condição de dar para o Senhor, em dizer: Deus, eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor me dá. Eu não vou deixar mais nenhuma passar, eu não vou negligenciar mais nenhuma, eu não vou fazer de conta que não é comigo, eu não vou fazer de conta que não é da minha responsabilidade, que não é da minha conta, que não é um problema meu. Eu não vou fazer de conta que o Senhor está falando com o vizinho e não é o meu nome que o Senhor está falando nas mensagens. Eu não vou mais. Eu vou aproveitar as oportunidades. Aproveita as oportunidades. Porque Deus não deixa de manter a porta aberta. Aqueles que querem viver as suas oportunidades. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser a igreja que aproveita as oportunidades do Senhor. Quando o apóstolo Paulo disse: uma grande e eficaz porta, promissora porta se abriu, ele estava falando dos propósitos do Senhor por meio da vida dele, na vida dele. E eu creio que portas são abertas hoje à noite para a tua igreja, e outras já estão abertas há muito tempo, e o Senhor só está nos dizendo: desperta, desperta tu que dormes. E o Senhor só está nos chamando: preparem-se. Sim, Senhor, nós não queremos perder nenhuma das oportunidades, e nós pedimos: pode abrir outras novas, pois nós vamos entrar pelas oportunidades que o Senhor nos der. Nós não perderemos nenhuma. Nós vamos aproveitar as oportunidades de sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos, de sermos os servos que o Senhor quer que sejamos, de viver as grandezas que o Senhor quer nos dar, grandezas materiais, grandezas emocionais, grandezas financeiras e econômicas, grandezas de todas as ordens. Nós aproveitaremos cada oportunidade, e eu quero nesta noite, Senhor, liberar sobre a vida dos teus servos, Pai, uma palavra que faça hoje, Senhor, sentido ao que eles estão vivendo. Se entrou alguém aqui, Senhor, sentindo que existe uma porta fechada, nesta noite nós declaramos: seja aberta a porta da oportunidade para o servo e a serva do Senhor que se vê sem saída hoje, que se abra a porta. Nós declaramos Efatá, Senhor, essa palavra que quer dizer abra, nós declaramos ela nesta noite na vida dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo, e declaramos a bênção, a vitória, a prosperidade, o crescimento, a alegria, a paz de espírito, Senhor, o propósito vivido na vida dos teus filhos. Nós declaramos isso no nome de Jesus e te agradecemos por tudo.